Paz do Senhor a todos, Shalom, Adonai. Como é que você está? Tudo bem? Você está agora no canal Águia Teológica, isso mesmo. Nós estamos aqui voando com o olhar de águia e aprendendo da palavra de Deus, olhando fixamente, firmemente para o texto sagrado. A visão que a águia tem é uma visão ampla, é uma visão acima dos montes, ela foca, ela tem foco, ela tem uma visão sensacional, espetacular. A águia consegue ver coisas que muitas pessoas não conseguem ver e que muitos animais também não conseguem ver. Então estamos aqui com a intenção de trazer para você conteúdo bíblico, ortodoxo, cristocêntrico, respeitando as regras da hermenêutica e da exégese, certo? Então aqui você pode ter certeza que você vai ter um conteúdo de qualidade. Eu quero trazer aqui um insight a respeito do livro de Apocalipse. Esse livro que tem 22 capítulos e 404 versículos. Esse livro que pode ser dividido em 3 partes. As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, nós temos o relato, ali nós temos a introdução, a saudação, a doxologia, e temos ali também, já desde o início, no capítulo 1, versículo 6, 7, 8, o próprio Jesus dizendo que ele há de voltar. Nós também temos na introdução, ou no capítulo 1 de Apocalipse, o próprio João dizendo que estava na ilha chamada Patmos, a ilha mortal, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Nós temos a descrição do Cristo glorificado na visão sensacional que o apóstolo teve na ilha mortal. Esta ilha aí que fica ali nas proximidades da costa da Turquia, no mar Egeu, esta ilha conhecida como Ilha Mortal. Está escrito no capítulo 1 do versículo 12 a seguir, até o versículo 19, ali está relacionado em detalhes as características espetacular, sensacional, gloriosas, as características gloriosas do Cristo glorificado. Nós temos também ali a própria interpretação, a própria revelação de Jesus, dizendo o que significa os 7 castiçais e dizendo o que significa as 7 igrejas. Os 7 castiçais representam e simbolizam as 7 igrejas que têm ali fogo, que tem ali azeite e que representa Cristo na terra. A igreja representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o corpo vivo. Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Nós podemos dizer que a igreja é o homem forte, porque Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Relembrando também que castiçal, candeeiro, candelabro, significa lampadário, tocha, significa fogo. Então a igreja ela tem o fogo do testemunho. A igreja é um corpo vivo, em um estado funcional, em um estado ativo. Nós temos também ali Jesus Cristo interpretando no versículo 20 o que significa as 7 estrelas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, aquela região é conhecida como a atual Turquia e também nós temos ali 7 estrelas na mão do Cristo glorificado, e o próprio Jesus Cristo dá o significado dessas 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Creio eu que é os 7 pastores da igreja. Eu não acredito que sejam anjos ali. Aquelas 7 estrelas na mão de Cristo representam os 7 pastores. Nós temos também Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, que são as coisas que são. Temos ali revelações poderosas do estado, como que Cristo estivesse com os seus olhos que são como chama de fogo, fazendo uma ressonância magnética. Aquele que é o Todo-Poderoso estava observando o verdadeiro estado das igrejas da Ásia Menor. Ele conhece a verdadeira situação da nossa vida. Se estamos fortes, se estamos fracos, se estamos
na rocha, se estamos se desviando, se estamos mornos ou mornos, se estamos mornos, se estamos frios, se estamos quentes, se nós estamos ali tolerando algum ensinamento errado, enfim. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 que Jesus Cristo está fazendo uma avaliação do verdadeiro estado espiritual de suas igrejas. Então ali são as coisas que são. Esse período equivale desde aquele período até o período de hoje, chamado de Era da Igreja ou Era Eclesiástica. Isso mesmo. Existe algumas pessoas que interpretam Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 como mensagens para a igreja somente daquele período do primeiro século. Ou seja, que os acontecimentos do primeiro século na Ásia Menor ou nos seus arredores, ou até mesmo em Jerusalém, porque naquele período não existia somente aquelas igrejas, que os acontecimentos daquele período são acontecimentos que não acontecem mais, são acontecimentos somente do primeiro século e que aquelas mensagens foram faladas, foram pronunciadas, foram dadas da parte de Deus, de Cristo, de Jesus, dos anjos, de João, do Espírito Santo, somente para aquele povo, para aquela época. E então que a palavra falada, a palavra profética de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 não serve para esse tempo. Isto é um erro fatal, nós acreditarmos ou nós pensarmos que as 7 mensagens do livro de Apocalipse para as 7 igrejas, ou o próprio livro do Apocalipse sendo enviado para cada igreja e Jesus Cristo dando característica dele e também mostrando pontos fortes, pontos positivos e pontos negativos, ou ele demonstrando ou falando sobre suas características dele, do Cristo glorificado, e ao mesmo tempo, logo após ele mencionar suas características ou partes da visão que o apóstolo João teve em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, logo após ele falar sobre suas características, para cada igreja ele trazia uma mensagem, para cada igreja ele trazia um aconselhamento divino, ele fazia ali uma inspeção divina e ele então falava o que estava acontecendo, falava o que estava acontecendo de forma positiva, aquilo que estava acontecendo que era bom. Cristo ressaltava, mas ele também não deixava de falar daquilo que estava acontecendo de um modo negativo, pontos positivos e pontos negativos. Jesus não deixava passar nada, certo? Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 tem mensagens que servem para a nossa igreja do tempo de hoje. São mensagens atualizadas, na verdade. E eu vou passar, ou eu vou repassar para vocês em outros vídeos, os ataques que a igreja estava passando naquele período, que são os mesmos ataques que a igreja tem passado no período de hoje, certo? Os ataques dos nicolaítas, os ataques dos falsos judeus, os ataques das falsas sinagogas, os ataques dos baalamitas, dos jezabelitas, os ataques dos falsos apóstolos já estão acontecendo, aconteceram no passado, no Antigo Testamento, aconteceram também no Novo Testamento, no período do Novo Testamento, claro, aconteceu no período em que Cristo foi ressurreto, aconteceu no período da Idade Média, está acontecendo também nesse período. Os falsos apóstolos têm aparecido e têm penetrado no seio da igreja, mas eu não vou falar sobre isso agora, neste exato momento. No capítulo 4 até o capítulo 22, nós temos as coisas que hão de acontecer. Ali existem muitas palavras, muitos símbolos e muitas revelações a respeito dos acontecimentos logo após o arrebatamento da igreja. Mas o insight que eu quero trazer aqui foi apenas uma introdução para fazer cada vez mais você ficar familiarizado com o livro de Apocalipse. Mas o insight que eu quero trazer para você neste exato momento é a questão vamos dizer assim, é a questão da igreja e do Estado, da igreja e do sistema político organizacional daquele período e qual é a mensagem
que Cristo deu para a igreja daquela época e que pode ser a mensagem para os nossos dias da atualidade. Veja bem, João, ele foi lançado, foi levado cativo ou foi colocado como um prisioneiro na ilha de Patmos, na ilha mortal, por causa de que ele estava pregando o evangelho, estava anunciando as boas novas de salvação e os princípios do evangelho, a verdade do evangelho, a palavra de salvação e os princípios da parte de Deus que estão ali, vamos dizer assim, a palavra ortodoxa, a ortodoxia dos apóstolos, a palavra da fé, o conjunto de ensinamentos que a igreja já estava obedecendo, ela batia de frente com o Estado, ou seja, os imperadores eram considerados como deuses no período do primeiro século. Homens como Domiciano, homens como, vamos dizer assim, Calígula, teve muitos imperadores que eram considerados verdadeiras divindades no período do primeiro século, no período em que Roma estava no governo, haviam estátuas que eram erguidas, consagradas aos imperadores, e todo esse paganismo, toda essa idolatria, ela ia de encontro com os princípios do evangelho ou daquilo que Jesus tinha ensinado para os apóstolos, e isso fazia com que os apóstolos fossem perseguidos. Então a gente percebe a preocupação, vamos dizer assim, que a própria tribulação menor ou perseguições ou aflições daquele período já estava ali se aproximando da igreja. A igreja ela já estava ali no colo de Deus, mas diante das aflições, das perseguições e das tribulações daquela época. E um dos pontos fortes, um dos destaques que existe naquela época era que a igreja estava sendo perseguida até mesmo pelos imperadores, pelos romanos, pelos judeus, pelos falsos profetas, falsos apóstolos. Então a aflição já tinha chegado. Então o Apocalipse ele serve para que a gente possa entender que nós que somos cristãos passaremos por tribulações e aflições, passaremos por situações complicadas, mas que Deus está com a história diante da sua mesa divina, diante do conselho divino, diante dele está toda a história e o projeto divino da nossa vida. Então nós percebemos que Roma estava ali afugentando, estava ali atacando, estava ali, vamos dizer assim, maltratando, levando ao martírio, e que naquele período, grande perseguição, no período do primeiro século para o segundo, etc., grande perseguição viria sobre a igreja. Então ali há uma preocupação de Deus, há uma preocupação do Espírito Santo, em que ele traz a mensagem ao apóstolo para que ele viesse a orientar as igrejas que grande tribulação ou grande perseguição, aflição e martírio naquele período haveria de acontecer. Nós temos com clareza dentro do texto de Apocalipse ou no livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, existe ali uma clara evidência, existe ali uma clareza nos versículos que a perseguição e que a tribulação, não a grande tribulação que é depois do arrebatamento, mas que a tribulação estava prestes a acontecer e que o Estado e a igreja, e que o Império de Roma e a igreja ia entrar em colisão. É aqui que eu quero trazer para você o insight da parte de Deus. A igreja do primeiro século estava sendo avisada pelo próprio Pai, pelo próprio Cristo Filho, pelo próprio Espírito Santo, pelos próprios anjos e pelo próprio João, que a igreja e o Estado entraria em colapso. E foi isso o que aconteceu naquele período. Acabou que a igreja foi perseguida, acabou que houve grandes perseguições e grandes batalhas,
lutas foram travadas por causa da fé, mas que aqueles irmãos do primeiro século, do segundo século a seguir, deveriam estar firmes na sua fé. Deveriam entender que mesmo com o martírio, com a tribulação vindo sobre eles naquele período, não estou falando da grande tribulação que há de vir, porque o livro de Apocalipse ele fala sobre 2 períodos. Temos que entender o contexto do livro, o contexto histórico, o contexto literal, o contexto distante ou remoto. Nós temos que partir dessa base, entender que o Apocalipse foi enviado para uma igreja que existiu, mas que dentro desta revelação apocalíptica temos também relatos daquilo que vai acontecer, que é a grande tribulação. Mas não podemos negar que a igreja daquele período estava passando por grande tribulação e ia passar também por tribulações piores. Não a grande tribulação dos dias finais, mas a tribulação relacionada àqueles dias do primeiro e do segundo século a seguir. Então, um insight que eu quero trazer é que a Bíblia revela, no livro de Apocalipse, que a igreja entraria em colisão com o Estado. A igreja entraria em colisão com a política reinante, com o império reinante, e que os dois não se fundiriam, não se ligariam. A igreja verdadeira, ela não se ligaria, ela não aceitaria a proposta do imperador, a proposta dos falsos judeus naquele período, a proposta da falsa sinagoga, a proposta dos falsos apóstolos e nem a ordenação política, a ordenação imperial de que a igreja tinha que se prostrar diante do imperador. Qual é a revelação e qual é a mensagem que Deus tem a nos dar através deste período do primeiro século e deste insight? É que nos últimos dias da grande tribulação, nos últimos dias ou nos dias finais, em que a igreja estiver próximo de ser arrebatada e depois que a igreja for arrebatada, os salvos, aqueles que aceitarão a Cristo durante a grande tribulação, deverão entender que nunca o governo ou político, vamos dizer que nunca o governo reinante, o governo do anticristo, seja lá na área do antigo Império Romano, da antiga Grécia, nunca os salvos na fé, no sacrifício do Cordeiro de Deus, eles nunca serão permitidos que vivam como uma instituição, como um organismo vivo em conformidade com o Estado ou em conformidade com as regras anticristãs do período da grande tribulação. Repito, a igreja, no período de hoje, ela sempre está entrando em colapso ou em colisão. A igreja sempre está entrando em colisão com aquilo que o mundo quer que ela viva. Ela vive a palavra de Deus. No período da grande tribulação, quando a igreja tiver ido embora, quando Jesus tiver tirado a igreja, aqueles que forem salvos acabarão que deverão entregar suas próprias vidas, acabarão sendo mortos, porque a igreja ou o Estado entrará em colisão. Não será aceitável, não será aceito da parte do Estado que aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador, não será aceito pelo Estado que eles realmente adorem ao verdadeiro Messias, certo? Então, a igreja, ela não depende do Estado. Quando o Estado ou quando o império governante, quando aquele sistema político vive ou gera ou rege uma nação, um país, com princípios divinos, princípios corretos, princípios bíblicos, a igreja está de parabéns, ela segue tudo certinho, ela faz tudo certo, a igreja anda nos princípios mais elevados, que é o princípio da palavra de Deus, ela não se curva diante da idolatria, ela não aceita a influência do sistema dominante no sentido de que quer que ela siga os prazeres do mundo e os prazeres da carne. O insight que eu tenho para a sua vida do livro de Apocalipse é que você entenda que nos dias finais a igreja entrará em colisão,
antes do arrebatamento com o Estado ou com o sistema governamental dominante. E depois do arrebatamento, aqueles que forem salvos durante a grande tribulação também entrarão em colisão com o Estado ou o sistema governante das nações. Fiquemos de sobreaviso, fiquemos alerta, porque a igreja vive princípios mais justos, poderosos e santos, porque vem da parte de Deus.